Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Nutrição de Fato, com o tema de hoje, compreendendo a bulimia nervosa. Então hoje iremos explorar tudo sobre esse assunto. No último episódio, se você não acompanhou, falamos sobre anorexia nervosa. Se ainda não acompanhou, é só voltar ao episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Então vamos dar início ao nosso assunto de hoje, bulimia nervosa. Então bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado pelo consumo rápido e repetido de grandes quantidades de alimento, episódios de compulsão alimentar, seguido por tentativas de compensar o excesso de alimentos consumido, por exemplo, ao praticar purgação, jejum ou até mesmo excesso de exercício. Existem aspectos essenciais na bulimia nervosa, por exemplo, episódio recorrente da compulsão alimentar, comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes, tá? Para impedir o ganho de peso. Tá? Também existe uma autoavaliação indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporal. Para se qualificar ao diagnóstico, a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados devem ocorrer, em média, no mínimo uma vez por semana por 3 meses. Um episódio de compulsão alimentar é definido como uma grande ingestão por um período de tempo determinado, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos comeria em um mesmo período de tempo, em circunstância semelhante. Tá? Um período de tempo determinado refere-se a um período limitado, normalmente menos de 2 horas. Tá? Então a pessoa teria que ter outro episódio de compulsão alimentar em menos de 2 horas. O único episódio de compulsão alimentar não precisa se restringir a um contexto, tá? Por exemplo, um indivíduo pode iniciar um comportamento de compulsão alimentar no restaurante e depois continuar a comer ao voltar para casa, tá? Lanches contínuos de pequena quantidade de alimento ao longo do dia não seriam considerados compulsão alimentar, tá bom? Uma ocorrência de consumo excessivo de alimentos deve ser acompanhada por uma sensação de falta de controle, tá? Para ser considerado um episódio de compulsão alimentar. Um indicador de perda de controle é a incapacidade de abster-se de comer ou de parar de comer depois de começar, tá bom? Alguns indivíduos descrevem uma qualidade dissociativa durante ou em seguida ao episódio da compulsão alimentar, tá bom? O prejuízo no controle associado à compulsão alimentar pode não ser absoluto, tá? Por exemplo, um indivíduo pode continuar a comer de forma compulsiva enquanto o telefone está tocando, mas vai parar se algum amigo ou um cônjuge aparecer inesperadamente no local, tá? A compulsão alimentar também pode ser planejada em alguns casos. Indivíduos com bulimia nervosa, em geral, sentem vergonha de seus problemas alimentares e tentam esconder os sintomas, tá? A compulsão alimentar normalmente ocorre em segredo ou de maneira mais discreta possível, com frequência contínua, até que o indivíduo esteja desconfortavelmente, tá? Ou até mesmo dolorosamente cheio, tá? Essa pessoa sente dor. O antecedente mais comum da compulsão alimentar é o afeto negativo, tá? Outros gatilhos incluem fatores de estresse interpessoais, restrição dietética, sentimentos negativos relacionados ao peso corporal, a forma do corpo ao alimento, o tédio, a compulsão alimentar. Outro aspecto essencial da bulimia nervosa é o uso recorrente de comportamentos compensatórios inapropriados para impedir o ganho de pesos, conhecido coletivamente como comportamento purgativo ou purgação, tá? Isso é um critério B para o diagnóstico, vamos falar lá na frente. Muitos indivíduos com a bulimia nervosa empregam vários métodos para compensar a compulsão alimentar. Então, por exemplo, vomitar é o comportamento compensatório inapropriado mais comum, tá? Entre as pessoas que sofrem de bulimia. Os efeitos imediatos do vômito incluem alívio de desconforto físico e redução do medo de ganhar peso. Em alguns casos, vomitar torna-se um objetivo, tá, em si. E o indivíduo comerá excessivamente, tá, e compulsivamente a fim de vomitar, ou vomitará depois de ingerir uma pequena quantidade de alimento. Indivíduos com bulimia nervosa podem usar uma variedade de métodos para induzir o vômito, incluindo o uso de
dos dedos ou instrumentos para estimular o reflexo do vômito. Geralmente se torna peritos em induzir vômitos e acabam conseguindo vomitar quando querem. Outro comportamento purgativo inclui o uso indevido de laxantes e diuréticos. Uma série de outros métodos compensatórios também pode ser usado em caso raro. Então, indivíduos com bulimia nervosa podem usar indevidamente enemas após episódio de compulsão alimentar. Mas raramente este se trata do único mecanismo compensatório empregado. As pessoas com esse transtorno podem tomar hormônio da tireoide em uma tentativa de evitar o ganho de peso. Bom, então vamos aqui para os critérios de diagnóstico de bulimia nervosa. Primeiro, quem faz o diagnóstico é um médico psiquiátrico, de preferência, tá? Bom, temos vários métodos e fique ligado neles. Bom, primeiro método para critério de diagnóstico. Então, a pessoa tem que ter episódio recorrente de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é caracterizado pelo seguinte aspecto: ingestão em um período de tempo determinado, por exemplo, dentro de cada período de 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes. Tá? Esse é o primeiro critério. Segundo, sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Por exemplo, sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que e o quanto está ingerindo. Bom, critério B, como a gente falou anteriormente sobre isso, é o comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes a fim de impedir o ganho de peso, como vômitos, autoinduzido, uso indevido de laxante, diurético ou até mesmo outro medicamento, pode ser também jejum ou exercício físico em excesso. Critério C, a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem em média no mínimo uma vez por semana durante 3 meses. Critério D. A autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporais. Critério D. A autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporal. Critério E. A perturbação não ocorre exclusivamente durante o episódio de anorexia, tá bom? É importante especificar a gravidade, tá? Então, o nível de gravidade baseia-se na frequência dos comportamentos compensatórios inapropriados, tá? Que vamos ver a seguir. O nível de gravidade pode ser elevado de maneira a refletir outros sintomas e o grau de incapacidade funcional. Então, por exemplo, pessoas que têm o grau leve, então seria uma média de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Já um grau moderado seria em média de 4 a 7 episódios de comportamento compensatório inapropriado por semana. Já um grau grave é a média de 8 a 3 episódios de comportamento compensatório inapropriado por semana. Já tem um grau mais extremo, tá? Que seria a média de 14 ou mais comportamentos compensatórios inapropriado por semana. Bom, e a prevalência, Rômulo? A prevalência de 12 meses de bulimia nervosa entre os jovens geralmente é entre o sexo feminino, então é mais ou menos de 1 a 1,5% da população. A prevalência então é maior entre adultos também, já que o transtorno atinge seu pico no fim da adolescência e no início da idade adulta. Pouco se sabe a respeito da prevalência de bulimia nervosa no sexo masculino, porém, transtorno é bem comum nestes, com uma proporção feminino-masculino de aproximadamente 10:1, tá bom? E o tratamento geralmente é empregado a terapia cognitivo-comportamental, tá? Com o objetivo de motivar a pessoa a mudar, estabelecer, a manter o padrão de alimentação regular e flexível, reduzir sua preocupação com o peso corporal e a sua forma física. A terapia cognitivo-comportamental, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que seria um tipo de antidepressivo, ou ambos, pode ser usado para tratar o transtorno, tá? A pessoa vai ao terapeuta, geralmente, individualmente ou em grupo, 1 a 2 vezes por semana, durante um período de 4 a 5 meses, totalizando 16 a 20 sessões mais ou menos, isso é muito individual. A terapia cognitivo-comportamental elimina a compulsão alimentar e a purgação em cerca de 30 a 50% das pessoas com bulimia. Muitas outras pessoas também apresentam melhora, tá? Mas outras abandonam a terapia ou não apresentam resposta nenhuma, tá? As pessoas que melhoram costumam continuar bem.
Bom, e também pode ser utilizado, como eu falei anteriormente, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, que são medicamentos antidepressivos. Um tipo de antidepressivo, tá, pode reduzir a frequência de episódios de compulsão alimentar e vômito, mas a eficácia desse medicamento em longo prazo é desconhecida. Esse medicamento também são eficazes no tratamento de ansiedade e depressão, que são comuns entre pessoas com bulimia nervosa. Tudo bem? E assim terminamos mais um episódio sobre bulimia nervosa. Espero que você tenha compreendido o assunto. Nos próximos episódios iremos falar sobre outros tipos de transtornos alimentares de uma forma bem detalhada, como causa, sintomas, sinais e quais os critérios de diagnóstico segundo o DMS-5, tá? Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha aprendido mais sobre a bulimia nervosa. Não deixem de nos enviar as suas perguntas e sugestões para os próximos episódios. Então fique ligado e até a próxima.